Fala rapaziada, saudações tricolores. Galera, dia de hoje não foi tão agitado como nos últimos dias, mas saiu novidade de SAF. Vamos falar um pouco de SAF, vamos abordar tanto sobre o jogo de ontem, porque eu vou fazer um vídeo, já deve estar no ar, mas eu tô fazendo isso aqui primeiro do que o outro, mas eu vou fazer um vídeo de pós-jogos onde eu vou avaliar ali a atuação do Fluminense e a atuação de alguns jogadores em específico. Esse vídeo é especificamente para falar sobre SAF, porque temos novidades, saiu alguns nomes dos milionários que podem assumir, e se você aí tem mais de 10 milhões e queira entrar nesse seleto grupo de tricolores aí para fazer investimento no Fluminense, quem sabe isso pode ocorrer. Mas brincadeiras à parte, você vai entender um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Vamos embora. Rapaziada, saiu a notícia de hoje do Fluminense. Vou colocar a notícia aqui na tela, que fica mais fácil de o povo compreender. Vamos lá, rapaziada. Ó, essa notícia aqui, eu peguei essa notícia, esse texto aqui lá do Netflu. Foi o primeiro texto que eu achei, então eu já trouxe logo de cara, porque as informações são todas iguais, mas a informação sobre a SAF, a notícia em si, é do Lauro Jardim. Então tá até escrito aqui, ó, o nome dele. Então vamos lá. Quem pode investir no Fluminense e por quanto? Que aí tá a brincadeira que eu fiz com vocês de quem tem 10 milhões. Porque o valor mínimo para você investir ou entrar para o grupo seleto, eu não sei qual o corte, a linha de corte que eles vão fazer, né? Mas a matéria está aqui, ó. Conforme Jardim, a cota mínima para investir na compra da SAF será de 10 milhões. A venda por valores mais acessíveis, um pouco mais à frente, ainda é estudada. Ainda de acordo com o jornalista, alguns tricolores já apareceram como possíveis investidores principais, além de André Esteves, que controla o BTG Pactual. Outros já se comprometeram a ingressar no fundo. São eles: Guilherme Paes, sócio relevante do BTG, mais um do Banco BTG aí, Luiz Antônio de Almeida Braga, controlador, Icatu Seguradora, Thiago de Lucas, CEO da Frescato, mais uma vez a Frescato aí, é um grande tricolor que já está no Fluminense fazendo essa parceria já tem um tempo. Tem o José, cofundador da Fundo Absoluto Partners, entre outros. Não revelou todo mundo, mas revelou uma galera aqui já. E aqui embaixo, ó, Jardim ainda revelou que a LZ Esportes, criada pela Lazuli Capital para concentrar os investimentos em esporte da gestora, escolhida pelo BTG Pactual, vai ser administradora do fundo. Então é isso, rapaziada. Esses são alguns dos nomes revelados aí pelo Lauro Jardim. Resta saber agora se vai ser confirmado, se vai ter mais alguns nomes que vão entrar, se a proposta vai vir, realmente não vai vir. Mas só o fato de trazer esses nomes à tona já mostra que as coisas estão ficando um pouco mais sérias. A proposta ainda não chegou e o Fluminense tem que estar bem firme nessa posição. Ainda não chegou nada, é por isso que a gente não passa nada para vocês, mas segundo informações do próprio Fluminense, assim que chegar a proposta, eles vão fazer uma assembleia. Isso vai ser transmitido pela Flu TV. Assim foi revelado pelo Mário, né, no programa que ele fez essa semana no podcast. Então a gente espera que o Fluminense tenha essa transparência ali. Cara, eu não sei se vai ser transparente em tudo, porque no contrato existe confidelidade. Então, assim, a gente não sabe até que ponto o Fluminense pode ou não revelar tudo, mas vai ter cláusula ali que o Fluminense com certeza não vai poder revelar. Mas as coisas que são mais importantes, com certeza vai vir à tona, né? Mas o problema que tá tendo aí, e alguns torcedores estão reclamando sobre esse valor de 10 milhões, valor mínimo para entrar na SAF. Logicamente que tem, a maioria deles são milionários aí que tem com certeza muito mais de 10 milhões para investir. Só que se esse for o teto, se esse for o limite, né, na verdade, abre margem para entrar pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Mas a gente sabe que o André Esteves é um dos caras mais ricos aí, torcedor do Fluminense. Então, assim, vai entrar um grupo forte financeiramente, é um grupo que tende a fazer um grande trabalho financeiro para o clube. Possa ser que eles venham pensando só no dinheiro que eles vão conseguir arrecadar e tudo mais, porque a gente sabe que Xerém dá muito dinheiro, a gente sabe que venda de jogador dá muito dinheiro. O futebol é lucrativo em alguns quesitos, principalmente em venda de jogador, e o Fluminense é mestre nisso.
em Xerém, revelar jogador. Não é mestre em vender, mas é mestre em revelar jogador. Todo ano tem jogador de Xerém aí. Então, a gente ainda não sabe o acordo, mas sabe que são caras que sabem administrar financeiramente. Então, a gente precisa de pessoas que se entendam de futebol também para conseguir conciliar as duas coisas. E não deixar que cabe só o lado financeiro, né, do retorno financeiro para eles, porque milionário não vai rasgar o dinheiro, não vai jogar o dinheiro fora, mas que também venha ter retorno esportivo para o clube, que é o mais importante, que a torcida mais almeja, né? Conseguir disputar ali um campeonato brasileiro de novo, porque desde 2012 que a gente não disputa o campeonato brasileiro para ser campeão. 2022 ali a gente chegou entre os quatro primeiros, mas não foi algo assim que a gente chegou a brigar pelo título em nenhum momento. Mas vamos ver aqui o que tem aí de proposta ainda, né? A gente tá, não tem como discutir um assunto que ainda não foi trago nenhuma proposta, né? A proposta não está na mesa, então a gente está discutindo coisas que não é a proposta em si. Então não faz muito sentido, mas assim, as novidades, o que vai aparecendo a gente vai discutindo. Sobre o lance do Mário, CEO e tudo mais. O Mário disse que é a empresa que escolhe, não é em votação que a gente vai escolher isso, mas parece que já está meio acordado entre eles. É estranho porque, cara, assim, a eleição ia ser agora, final do ano, e eles já estão vendo o lance da SAF. A SAF está 2 anos para ser vista, ainda não foi vista. Aí a desculpa ou a justificativa é de que o Fluminense estava fazendo o processo com muita calma, com muita responsabilidade para que não houvesse erro. É uma pauta importante. Só que me estranha muito esse processo já logo ser discutido agora, perto da, da eleição, né? Claro, ou com outro presidente talvez o cara pudesse vir com uma ideia diferente de SAF, então esse assunto não poderia até não ser discutido. Até que eu acho diferente, acho que é quase impossível o candidato que o Mário apoie, seja o Matheus Montenegro ou qualquer outra pessoa, não ganhe essa eleição. Assim, a gente pode falar tudo do Mário, mas é um cara que desde 2019 a gente vê uma evolução do Fluminense. Portanto, que a gente ganhou o título mais importante da nossa história. Houve uma evolução, mas também houve muitos erros. Então, o perfil do Mário eu não gosto tanto, perfil pessoa dele eu não gosto tanto, mas é inegável falar sobre o trabalho que ele fez no clube, né? Na presidência do clube. Eu não gosto desse perfil de centralizar tudo, de quando as coisas não derem certo, culpar terceiros e não culpar ele, igual ele fez com um treinador que ganhou o maior título da nossa história e que ele dizia que era amigo, ele jogou a culpa toda em cima dele, do planejamento. E ele é o presidente do clube, é ele que decide ou não as coisas. Eu acho que ele deveria ter assumido a responsabilidade. Mas enfim, essas coisas são discutíveis e a gente esbarra aí no Mário CEO para uma SAF que são. Uma SAF que o Fluminense escolheu só ser investidores do Brasil, né? No Brasil. São caras que vivem aqui, que conhecem o mercado daqui e são tricolores, que é o fundamental para o clube, segundo o próprio clube, né? Então, estou fazendo uma avaliação sobre aquilo que o Fluminense quis. O Fluminense não quis um investidor de fora que não conhecesse a história do clube. Ele queria um investidor que fosse daqui do Brasil e ainda tivesse o sentimento. Porque aqui o cara vai vir, então ele não vai buscar somente lucrar, já porque eles têm o sentimento pelo clube. Mas eu duvido muito que quando envolva dinheiro para esses milionários, o clube vai estar em primeiro lugar. Com certeza não vai estar. Então eu tenho medo até certo ponto desse grupo aí. Eu não sei quem são as pessoas e assim, como se trata de um grupo, são muitas coisas, muitas variáveis que podem acontecer. Pode rolar algum desentendimento ou algo do tipo. A gente lembra que o Mário, quando foi eleito presidente do Fluminense, ele estava em conjunto com três pessoas. E essas duas pessoas romperam com ele. Inclusive o vice-presidente da época, Celso Barros. Né? O outro já tinha rompido um pouquinho antes e concorreu ali, só que não conseguiu chegar. E o Mário conseguiu ganhar a eleição e logo assim rompeu com o Celso Barros. Só estou querendo te dizer que quando tem muita gente envolvida, tem linhas de pensamentos diferentes, que pode gerar uma briga, um racha dentro de um grupo, seja lá por questões financeiras ou por questão de amor ao clube. Isso pode gerar uma briga que não faz bem ao Fluminense. Então, assim, se tem uma pessoa centralizadora que chega e compra o grupo, o clube, é uma coisa. Você ter vários sócios que se juntam, vários milionários que se juntam para comprar um clube, pode ter briga de ego, pode ter briga em relação a que lado seguir, a que caminho seguir. Alguns querer por um caminho, outros querer por outro caminho. Então é muito relativo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas só sabemos até agora os nomes de alguns e que a proposta está por vir, se não já chegou,
nas Laranjeiras e o clube vai ver um melhor modo de comunicar isso à sua torcida, e está esperando o momento certo para isso. Ou então a proposta ainda não chegou e vai chegar nos próximos dias. Vamos ficar atento para mais informação e vindo qualquer informação a gente apareça aqui para comentar sobre, que é importantíssimo a gente trazer coisas relacionadas a tudo que é novidade sobre o Fluminense, beleza? Ó, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, comenta sobre aquilo que você acha sobre a SAF, mas não deixe de se inscrever, tem muita gente que vê o vídeo e não se inscreve, a gente está crescendo, tem muitas pessoas falando que gosta, tá gostando do tipo de vídeo, e isso é importante pro meu ânimo de gravar e pro crescimento do canal, beleza? Ajude mais um tricolor e tamo junto. Vamos lá, até a próxima, saudações tricolores e valeu!